contar de 3, 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 27, 1, 2, 3, e... Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a sua santa habitação, os céus. Amém? Você pode falar para esse crente que está perto de você, diga para ele assim, ó, a nossa oração chega nos céus. Quem acredita nisso? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te louvar, queremos, ó Senhor Deus, te agradecer por esse momento, a qual nós vamos dar início, Senhor, a mais uma noite de estudo da Tua Palavra. Senhor Jesus, fica conosco, nos dê clareza, nos dê entendimento, ajuda-nos, ó Senhor, a colocar em prática, a compreender e a entender a Tua Palavra, Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Se assente então glorificando o nome do Senhor, deixa aí a sua Bíblia aberta, fique preparadinho aí, se puder já, o diácono ficar também já com o microfone aí, tá bom? Eu gosto de estar sempre pedindo para os irmãos estarem participando, lendo, fique com a sua Bíblia aberta, o seu coração aberto também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Queridos e amados irmãos, nós encontramos na palavra do Senhor um período da monarquia, um período em que a nação de Israel, ela fora liderada por reis, a qual estiveram à frente da nação. Nós aprendemos também na palavra de Deus que depois da morte de Salomão, o reino de Israel fora dividido em duas partes, reino norte e reino sul. Isso nós aprendemos na palavra do Senhor. Nós aprendemos também quando nós lemos o livro dos reis de Israel, nós vemos que todas as vezes que ia começar a falar de um rei, eles começavam falando da seguinte expressão: o rei fulano de tal fez o que era bom aos olhos do Senhor. Todas as vezes que você começa a ler o capítulo e você lê essa expressão, automaticamente você entende que esse rei foi um bom rei. Esse rei fez coisas que agradou ao Senhor. Quando você também vai ler no livro dos reis, a expressão, o contrário, este rei, o rei fulano de tal, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Automaticamente, na nossa compreensão, nós entendemos que o reinado dessa pessoa foi um mau reinado. Foi um mau reinado. Mas nós aprendemos que teve reis que por mais que ele fez o que era bom aos olhos do Senhor, nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada as seguintes expressões: porém, este não retirou os altares. Ou seja, por mais que o rei fosse bom, por mais que o rei buscasse ao Senhor, ele não conseguia convencer o povo na sua totalidade para adorar, para buscar a Deus 100% ao Senhor. Mas a Bíblia vai destacar um rei chamado Ezequias. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer, quando vai falar ao seu respeito, este fez o que era bom aos olhos do Senhor, este retirou os altares, destruiu a estátua, a serpente de bronze que adoravam, e colocou todo o povo para adorar ao Senhor. Ezequias foi diferenciado. Ezequias tinha tudo para seguir os passos de seu pai, mas a Bíblia diz assim, ele seguiu os passos do seu pai Davi. Pastor,
Mas biologicamente, Davi era o tataravô. Como? Não era o pai dele. Mas Ezequias escolheu a sua referência. Ezequias escolheu a sua referência. Você já percebeu que tem pessoas que por causa disso dá desculpas? E eu já tratei casos assim, da pessoa, você tratar com a pessoa, aconselhar a pessoa, conversar com a pessoa, e a pessoa diz: ah, pastor, eu não tenho jeito, o meu pai foi assim, eu também sou desse jeitinho, mas Ezequias, irmãos, ele vai nos ensinar que o pai era de um jeito, mas ele diz assim: ó, eu não vou ser igual ao meu pai, eu vou ter uma referência, vai ser o meu tataravô, ou tataravô, Davi. Este sim, eu vou seguir como referência e vou seguir os seus passos. Então, meu amado irmão, eu já aprendo aqui que para a minha vida, para a sua vida, você pode escolher pessoas que seguem os caminhos do Senhor como uma referência para você, como um modelo para você. Nós vamos estudar aqui também, no decorrer das sextas-feiras, o nosso modelo principal. Quem é o nosso modelo principal? Jesus. Jesus é o nosso modelo principal de oração, um homem que viveu uma vida de oração, um homem que teve um ministério tremendo, um homem que nós vamos estudar aqui, nós vamos observar que ele orou muito. E nós, como cristãos, como seus filhos, como seus discípulos, melhor dizendo, nós vamos seguindo os seus passos. Mas hoje, nós estamos falando de um homem chamado Ezequias, que ele vai convidar o povo, vai convocar o povo para estar em Jerusalém. Ele vai restaurar o culto, vai começar a trabalhar, voltar o povo em adoração ao Senhor. E a Bíblia diz que agora os sacerdotes e os levitas. Pastor, quem são os sacerdotes? Sacerdotes, eles representam hoje os pastores, os líderes espirituais. Qual é a função do sacerdote, pastor? É ensinar. A função do sacerdote é direcionar o povo a Deus. E a Bíblia diz que os levitas também estavam ali diante do povo, abençoando o povo, orando a Deus pelo povo. Pastor, qual é o papel do levita? Levi, que é a sua origem, Levi quer dizer trazer o pai para perto. Levi quer dizer trazer o pai para perto. Então, se o sacerdote, ele tem a função de direcionar o povo para o pai, guiar o povo, ensinar o povo para o pai, os levitas, aqueles que trabalham na adoração, qual é a função deles? É trazer o pai para perto. É por isso que a área do louvor, ela é muito atacada na igreja. Porque o louvor tem um papel importante, que é atrair o pai. É atrair a presença de Deus. É trazer o povo a entender isso e abrir o coração, porque o Pai, Deus está aqui, e nós alcançamos a presença de Deus através do quebrantamento, através do nosso louvor, através da nossa adoração. Então observe que estas duas referências, como sacerdotes e levitas, estão diante do povo e estão liberando palavras, estão abençoando o povo, eles estão orando, e o texto é muito claro ao dizer que, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração, porque a sua chegou à santa habitação, que é os céus. Amém? Queridos, nós vamos observar que o povo no Antigo Testamento, todos aqueles que viviam a vida de oração, de diálogo, de relacionamento com Deus, eles se destacaram na sua geração, eles se destacaram no seu tempo. E eu e você temos um diferencial para o povo do Antigo Testamento. Nós aprendemos, e eu sei que esta igreja é uma igreja que ama a palavra de Deus,
Nós aprendemos que no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele descia na terra, usava e voltava. No Antigo Testamento, o Espírito Santo descia na terra, usava os seus servos e voltava. Ele ainda não habitava dentro do homem, mas no Novo Testamento, a nova aliança, o novo tempo em que eu e você vivemos, nós temos esse diferencial. O Espírito Santo não desce mais. O Espírito Santo não desce mais. Não, pastor, não. O Espírito Santo se manifesta. Por quê, pastor? Porque a partir do momento em que foi feita um apelo para você, para mim, dizendo: tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus, e você diz assim: eu quero entregar a minha vida para Jesus. A partir deste momento, o Espírito Santo começou a morar dentro de você. Então, o Espírito Santo se move em você. O Espírito Santo está dentro de você. Eu sei que isso vai ser uma outra aula, um outro culto para falar a respeito do batismo no Espírito Santo, mas eu preciso que você entenda que hoje nós temos um diferencial, e a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos ajuda a orar, ele nos ajuda a orar, a falar com Deus. Pastor, então quer dizer que o povo do Antigo Testamento, eles estão de parabéns? É verdade, eles estão de parabéns, porque mesmo o Espírito Santo não habitando dentro deles, eles oravam, eles falavam com Deus, eles conversavam com Deus, eles apresentavam as suas necessidades ao Senhor. E infelizmente, tem pessoas que para orar hoje é uma dificuldade tremenda. Mas vamos lá, vamos à palavra do Senhor. Nós vamos pegar alguns pontos aqui para melhorar o nosso conhecimento do primeiro registro na Bíblia Sagrada. O primeiro registro na Bíblia Sagrada da comunicação entre Deus e o homem. Lembrando que oração é um diálogo, oração é uma conversa entre eu e Deus, entre você e Deus. Quem entende isso diz amém. Amém. Então vamos lá, diante desse raciocínio, vamos ver a primeira conversa, comunicação entre Deus e o homem. Por gentileza, quem encontrar, esse livro é muito difícil de encontrar, viu? Livro do Gênesis, capítulo 1. Olha só, capítulo é mais difícil ainda. Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Quem encontrar, pode ficar em pé. O irmão vai levar o microfone aí para você, e você vai ler juntamente, e a igreja vai acompanhando, vai anotando. A nossa irmã, o André, você leva para ali, irmã? André, por gentileza? Nossa irmãzinha ali, Gênesis capítulo 1, versículo 28. Gênesis, capítulo 1, versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém? Você viu qual foi o primeiro diálogo aí agora de Deus com o homem? Crescei, multiplicai. Irmão, tem alguém que já ouviu a expressão assim: olha, Deus te fez para adorar a Ele, então vamos adorar a Ele. Alguém já ouviu uma expressão assim? Eu já ouvi também, e já até preguei e falei, mas por falta de conhecimento, porque muitas vezes nós ouvimos as pessoas falarem, e a gente pega aquilo como uma verdade, não lê, não aprende, e a gente acaba repetindo uma informação que não é correta. Por quê? Porque, pastor,
Deus não me fez para adorar a Ele. Irmão, se você não adorar, pastor, se eu não der glória no culto, irmão, Deus continua sendo Deus. Se você não adorar, Deus continua sendo Deus. Pastor, mas se eu não der glória, se eu não der aleluia, irmão, nesse exato momento aqui, enquanto estamos estudando a palavra do Senhor, há miríades, centenas de milhares de anjos que estão na eternidade adorando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então eu preciso que você entenda aqui, o primeiro diálogo de Deus com o homem. Você cresce, multiplica, Deus abençoou. Deus fez o homem para se relacionar com Ele. E o que é relacionar? Conversar, dialogar. É por isso que muitas vezes nós vemos na igreja Deus trazendo palavras através dos pastores, pregadores, para quê? Para voltarmos à oração. Porque a oração é conversar com Deus, se relacionar com Ele. Então nós precisamos. E o primeiro diálogo registrado na Bíblia, a primeira conversa entre Deus falando para o homem, está aqui, você cresce, multiplica, conquista, domina. Amém? Vamos para mais um texto. A primeira vez em que se inicia as pessoas orando, invocando o nome do Senhor, está registrado em Gênesis, capítulo 4, versículo 26. Gênesis, capítulo 4, versículo de número 26. Quem encontrar, por gentileza, fica de pé a nossa irmã ali, Gênesis 4, 26. E a Sete mesmo também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Amém? Olha só o registro da Bíblia que está falando que foi a partir desse momento em que começou-se a invocar, as pessoas começarem a cultuar, as pessoas começarem a cultuar e a buscar ao Senhor publicamente. Então nós vemos que os registros bíblicos de diálogos no Antigo Testamento. Outra referência também a respeito da oração intercessória. Oração intercessória está em Gênesis capítulo 18, versículo de número 23. Gênesis capítulo 18, versículo de número 23 ao 33. Você pode ler aí, André? Esse tem bastante versículo. Gênesis 18, 23 ao 33. Você vai acompanhando aí na sua Bíblia. E chegou-se Abraão, dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faça tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. Respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, aonde ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhes e disse: se porventura acharem ali 40, se por acaso acharem ali 40,
Então disse: não o farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30. E disse: não o farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20. E disse: não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire, ó Senhor, se ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10. E disse: não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Amém? Então nós vamos observar aqui, esse texto que acabamos de ler, e ouvir nosso irmão lendo, fala de Abraão intercedendo pelo povo que estava ali em Sodoma e Gomorra. O negócio estava tão terrível ali que Deus disse assim, ó, se tiver 10, por amor aos 10, eu não destruo a cidade. Isso aqui é uma outra pregação, mas você percebeu que a situação de Ló está tão grave, que Deus falou assim, ó, se tiver 10, aí você calcula, irmão, calcula. Ló, a esposa, as filhas e os genros. É praticamente as famílias, os 10. Olha a situação de Ló. Deus está dizendo assim, ó, se ele conseguir pelo menos salvar, influenciar a família dele ali, por amor a esses 10, eu não vou destruir a cidade. Mas olha só como que Ló estava mal, porque nem a sua família, nós vamos observar que nem os genros ficaram com ele. Então, meus irmãos, olha só o registro bíblico que nós vemos aqui entre a conversa entre Abraão e Deus, ele intercedendo. E isso é tão sério, a situação de Sodoma e Gomorra, que mais à frente nós vamos ver a nação de Israel. A nação de Israel ela vai estar tão mal, que ela está pior que Sodoma e Gomorra. Como assim, pastor? Pior que Sodoma e Gomorra é, porque em Sodoma e Gomorra Deus está dizendo assim, ó, se houver 10, por amor a estes 10 eu não destruo. Aí Deus vai usar o profeta Ezequiel, você lembra do texto? Que Deus olha para Ezequiel e diz assim, Ezequiel, eu procurei um homem que estivesse na brecha perante mim, mas não encontrei. Olha só, o povo de Deus, Deus está dizendo assim, ó, procurei um homem. Em Sodoma e Gomorra era 10. Só que era um povo que estava no pecado. Aos olhos naturais, é o normal, o pecado no meio do mundo. Mas o povo de Deus, Deus está dizendo para Ezequiel, o povo dizendo assim através de Ezequiel, olha, eu procurei um homem. Olha a situação. E nós vamos observar que Abraão está conversando com Deus, intercedendo. Senhor, tem misericórdia. Senhor, se houver 50, se houver 40, se houver 30. E nós vamos observando aqui os registros na palavra do Senhor no Antigo Testamento, dos homens que se destacaram na sua geração, se destacaram no seu tempo. Por quê? Porque eles tinham uma vida de oração. Eles tinham uma vida de comunhão. Eles tinham uma vida de conversar com Deus, de falar com Deus. E mais, eles tinham uma fé tão poderosa, irmãos. Porque, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Deus fala uma vez com Noé. Quantas vezes? Uma vez. Noé ouviu, guardou e falou, não, Deus falou para construir a arca, então vamos preparar. Mais ou menos uns 100 anos durando, montando para preparar tudo. Aí hoje, tempo da graça, o Espírito Santo já habita dentro de nós. Deus libera uma palavra, Deus fala conosco, aí sabe o que a gente faz? Eu vou fazer uma confirmação, que o Senhor confirma, vaso, confirma, usa fulano, usa isso ou aquilo, a gente quer ficar pedindo confirmação para Deus. Essa é a grande diferença desses homens do Antigo Testamento. Deus falava uma vez e eles acreditavam, eles criam. Agora hoje, mesmo nós, vivendo o tempo da graça,
em que o Espírito Santo desceu na terra e habita dentro de nós, a gente fica com tanta incredulidade, pedindo confirmação. Irmão, se Deus já falou, creia, acredite. Eu costumo dizer, se Deus falou, está falado. Se o homem falou, está falido. Mas se Deus falou, está falado. Acredita, confia. Confia naquilo que o Senhor falou. Acredite na sua palavra. Oh, aleluia. Vamos lá. Nós vamos observar também mais uma referência de Moisés orando ao Senhor. E Deus respondendo. Alguém pode ler aí, por gentileza, algum irmão? Êxodo capítulo 8, versículo 30 e 31. Algum irmão ou alguma irmã, que você que ainda não leu, você quer ler aí, nos ajude, os irmãos vão acompanhando. Você que gosta de anotar, anote, que é sempre bom anotar, porque papel e caneta dificilmente te desaponta, viu? Êxodo 8, 30 e 31. Então saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. E os enxames de moscas se retiraram de Faraó. Dos seus servos e do seu povo não ficou uma só. Amém? Mais uma referência bíblica de que Moisés está orando e Deus está respondendo e Deus está falando. Outra referência, vamos correr, que Davi clama ao Senhor e é atendido. Salmos 34, verso 4. Salmos 34, verso 4. Salmos 34, verso 4. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Amém? Então lembre-se, os homens no Antigo Testamento, olha Davi dizendo, busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Então, irmãos, se esses homens no Antigo Testamento, eles oravam, e Deus respondia, Deus falava, eu e você temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Por isso que eu tenho certeza que nada sai do controle de Deus. E se o Espírito Santo colocou ao meu coração este tema para nós estarmos estudando aqui e orando durante as sextas-feiras, é o céu falando conosco, com a sua igreja, dizendo, vamos continuar orando, porque Deus não mudou, Ele continua falando, Ele continua respondendo, Ele continua ouvindo a oração, e Ele continua dando livramento e abençoando para a glória do nome de Jesus. A oração, ela é tão importante, que o povo de Israel recebeu livramento, porque orou também. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, continue orando, porque Deus dá livramento, porque Deus quebra a corrente, porque Deus resgata. Vamos para a referência bíblica, porque é bom falar e mostrar a referência bíblica. Livro do Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Quem puder, sem briga, tá? Que eu sei que... Mas se você puder, pega a sua Bíblia aí. Algum irmão, alguma irmã, fica de pé, que o nosso irmão André vai estar levando o microfone para você aí. Êxodo, capítulo 3, versículos 7 e 8. Êxodo 3, versículos 7 e 8. Louvado seja Deus. Êxodo 3, 7 e 8. Quem vai ler? Isso. Êxodo 3, versículos 7 e 8. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do ferezeu e do eveu e do jebuseu. Amém? Queridos, então nós vamos observar, nós vamos ver aqui que o povo
porque eles estavam clamando a Deus. Pastor, o que é clamar? É orar, é falar em alta voz. Amém? Então o povo estava sofrendo por causa da opressão no Egito. Então eles começavam a orar, começavam a clamar a Deus, e Deus ouviu. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, continue orando. Aleluia. Continue orando. Se possível, suba o nível da oração e vá para o clamor. Como? Comece a clamar, a orar em alta voz. Que eu quero dizer para você, o mesmo Deus que ouviu a oração do povo e desceu para trazer o livramento e a libertação, Ele continua sendo o mesmo Deus. O Deus do Antigo Testamento que ouviu a oração do povo, continua sendo o mesmo Deus desta igreja. E não há opressão. O poder da oração é maravilhoso. Por isso eu quero dizer para você, em nome de Jesus, continue orando, continue buscando. Deus vai dar o livramento e a libertação para o teu filho, para o teu marido, para a tua filha. Deus vai estar dando libertação para aquele parente da sua casa. Deus vai estar dando libertação. Qual é o segredo, pastor? Continue orando, continue clamando, continue pedindo, continue falando, continue intercedendo, que o Senhor de Abraão, o Senhor de Moisés, aleluia, o Senhor deste povo do Antigo Testamento é o Senhor desta igreja, e Ele está com seus ouvidos atentos para ouvir a nossa oração. Aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando oramos e apresentamos as causas diante do Senhor, nós oramos para que o nome do Senhor seja glorificado. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Alguém pode ler? Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 38. É uma das orações mais rápidas da Bíblia. É a oração de Elias. O nosso irmão ali, ó, André, leva o microfone para ele. 1 Reis, capítulo 18, versículo 38. Louvado seja o nome do Senhor. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Amém? Olha só, eu acho interessante. Você pode ler o versículo anterior? Lê o versículo anterior. Olha só, versículo 37. Respondendo-me, Senhor, responde-me. Olha só. Para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus. Segura aí, olha só. A oração de Elias: Senhor, responde-me. Para que este povo conheça que tu és Deus. Elias não está dizendo assim, ó, Senhor, responde para que eu conheça. Não, porque Elias já conhecia. Senhor, eu não preciso de prova para saber que tu és Deus. Mas este povo precisa saber. Então, Senhor, responde a minha oração para que este povo veja que tu és. Pode continuar. Que tu és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pão, e ainda lambeu a água que estava no rego. Pode continuar. E que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Oh, glória. E Elias disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Amém? Olha que coisa tremenda, irmãos. Elias está orando, uma oração tão rápida, tão objetiva. Senhor, se manifesta hoje, glorifica o teu nome. Eu já te conheço,
mas para que eles te conheçam e vejam que tu és Deus. Aí a Bíblia diz que fogo cai do céu, consome o holocausto, e quando o povo vê aquilo, a Bíblia diz que todo mundo começa a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Pastor, a oração de Elias foi atendida tão rápido, por quê? Qual era o objetivo da oração? Era glorificar a Deus, era glorificar o nome do Senhor. Por isso que tem orações, irmãos, que não são atendidas, ou demoram a ser atendidas, porque Deus conhece o coração da gente. E muitas vezes pedimos para massagear o nosso ego, para a gente ficar feliz, para a gente isso ou aquilo, e esquece do principal. Qual é? É que o nome do Senhor seja glorificado. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. E eu creio, e eu acredito no poder da oração da igreja. Aleluia. Quando nós começamos a orar, pedindo para que Deus seja glorificado, a resposta vem. Queridos, nós vamos observar também no Antigo Testamento, nós vamos observar também um texto que é muito conhecido, no livro de Jó, Jó capítulo 1, 2 irmãos aí, por gentileza, Jó 1, versículo 5, Jó 1, versículo 5, outro irmão, por gentileza, Jó 42, versículo 8 ao 10, Jó capítulo 1, versículo 5, quem encontrou fica de pé aí, o André? Isso, André. Sucedia, pois que, tendo decorrido o turno de 10 dias de seus banquetes, enviava Jó e o sacrificava e o santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim fazia Jó continuamente. Amém? Pastor, o que é isso? É Jó adorando ao Senhor, sacrificando ao Senhor, não apenas por ele, mas por todos os seus filhos, apresentando ao Senhor. Então veja que isso é uma prática que vem lá de trás desses homens que marcaram a sua geração, marcaram o seu tempo, e até hoje nós falamos a respeito desses homens. Você quer ver mais um ponto importante na vida de Jó? Jó 42, versículo 8 ao 10. Olha que coisa tremenda. Jó 42, 8 ao 10. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o Temanita, e Bildade, o Suíte, e Zofar, o Naamitata, e fizeram como o Senhor lhe disseram, e o Senhor aceitou a face de Jó, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Amém? Deus acrescentou, Deus deu em dobro, tudo isso Deus fez essa virada na vida de Jó. A Bíblia diz assim: enquanto ele orava. Pastor, o que os homens do Antigo Testamento nos ensinam? Que enquanto você ora, alguma coisa pode acontecer na sua vida. Uma virada pode acontecer na sua vida. E ore. Tem gente que vai orar, mas cuidado com a sua oração. Cuidado. Senhor, mata ele, entre com justiça, arranca a cabeça dele. Não, não é assim não, irmão. Não é desse jeito não, Senhor, tem misericórdia. Eu li um livro e recomendo para os irmãos, você que gosta de ler, leia, que é muito bom.
o livro do Max Lucado, chamado Simplesmente como Jesus. É um livro tremendo. E eu achei interessante, porque ele começa a dizer assim, ó, o que Jesus faria no nosso lugar. Simplesmente como Jesus. Então, quando acontecer aquela situação do irmão pisar no teu pé, do irmão falar mal de você, e você ficar sabendo de uma causa, de uma situação difícil, pensa o que Jesus faria no seu lugar. Ah, pastor, mas aí é muito difícil. Quem disse que o evangelho é fácil, irmão? Tem um louvor antigo que diz assim, ó, pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Deus é amor, mas é justiça também. Isso. Porque o evangelho não é só um mar de rosas. Evangelho é isso. É você saber que tem um irmão que está perto de você que falou mal de você. E você tem que olhar para ele com o olhar de Cristo e falar assim, eu te perdoo em nome de Jesus. E a Bíblia diz, a Bíblia está nos mostrando que esses homens do Antigo Testamento, repito, não tinham o Espírito Santo habitando dentro deles como eu e você temos. Mas a fé deles, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, a fé deles era extraordinária no Senhor. Vamos terminar esse raciocínio de hoje? 2 versículos, por gentileza, do Novo Testamento, que é um conselho para nós, que aprendemos com esses homens do Antigo Testamento. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4, 6, outro irmão, por gentileza, 1 Pedro 5, 7. Filipenses 4, 6 e 1 Pedro 5, 7. Filipenses 4, 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Amém? 1 Pedro 5, 7. Eita glória. Aleluia. Você pode falar para esse irmão, lança sobre ele toda a vossa ansiedade. O que é ansiedade, pastor? É você sofrer por algo que ainda não aconteceu. E 99% das coisas não acontece. Você já percebeu que quem tem ansiedade é assim? Sofre antecipadamente, mas quando vai ver, a gente imagina um monte de coisa, só que muitas vezes não acontece nada daquilo que a gente imaginou. E o apóstolo está dizendo assim, ó, lança sobre ele, vai dar tudo certo. Aleluia. Amém, irmãos? Então esses homens do Antigo Testamento, eles nos mostraram que a oração faz toda a diferença. Amém? Então, como de costume, nós estamos fazendo aqui nas sextas-feiras. Vamos orar um pouquinho então?